A paz de Jesus, gente. Estamos aqui iniciando agora a nossa segunda formação, dando continuidade na formação, mais uma vez, aqui do Catecismo da Igreja Católica. Hoje, nós vamos no capítulo 2, nós vamos meditar aí dos parágrafos 50 seguintes. A hora que terminar aqui, nós falamos qual foi o parágrafo que terminou, tudo bem? Nós vamos iniciar no parágrafo 50, onde diz que Deus veio ao encontro do homem. Deus quis se revelar. Nós temos acesso a Deus por vontade de Deus, de se revelar a nós. Se Deus não se revelasse a nós, nós não o conheceríamos, nós não teríamos acesso. Mas Deus quis se revelar. Por quê, gente? Porque Deus nos ama, entende? Porque Deus nos ama, então Deus quis se revelar à humanidade, ao ser humano. Como que acontece essa revelação de Deus? Deus, aí nós vamos seguir aqui o catecismo. Existem as etapas da revelação. Desde a origem, Deus se dá a conhecer. Criando pelo Verbo o universo e conservando, Deus proporciona aos homens, nas coisas criadas, um permanente testemunho de si. E além disso, no intuito de abrir o caminho de uma salvação superior, manifestou-se a si mesmo desde os primórdios a nossos primeiros pais, convidando-os a uma comunhão íntima consigo mesmo, revestindo-os de uma graça e de uma justiça resplandecentes. Pelo mundo criado, por toda a criação de Deus. É a primeira etapa, é a primeira revelação que nós podemos dizer, é o início da revelação do Senhor, a sua criação. Segundo as etapas que o catecismo aqui nos fornece, ela começa assim, através da criação. Tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Todas as coisas foram feitas para a sua glória. E nem o pecado interrompeu a revelação de Deus. É isso que diz o parágrafo 55. Esta revelação não foi interrompida pelo pecado de nossos primeiros pais. Deus, com efeito, após a queda destes, com a prometida redenção, alentou-os a esperar uma salvação e velou permanentemente pelo gênero humano, a fim de dar a vida eterna a todos aqueles que, pela perseverança na prática do bem, procuram a salvação. Deus se revelou e o pecado, mesmo o pecado, não foi capaz de interromper esta revelação de Deus a nós. E assim Ele se revelando, vem a nossa salvação. A segunda parte, Deus então vai se revelar, vai continuar a sua aliança com o ser humano através de Noé. E depois elege a Abraão. E através de Abraão, Ele vai formar o seu povo Israel. Você sabe, né? Você sabe da história de Abraão, que Deus diz para Abraão, onde Abraão está estabelecido, Abraão está na sua comodidade, e de repente Deus vai dizer a Abraão: sai da tua terra e vai para onde eu te mandarei, onde eu te enviar. Aqui um parênteses, porque o catecismo agora não está falando de fé, mas eu quero abrir um parênteses aqui. Abraão sai da sua terra para ir para outras terras. E Abraão até então tinha como esposa a sua esposa Sara, que era estéril. Até então, quero dizer, né, que a esposa de Abraão era estéril, Sara. Abraão já está numa idade avançada e Sara também. E a garantia de Abraão ter um pedaço de terra
num outro país, era se ele tivesse um filho. O filho era uma garantia de ter um pedaço de terra. E Deus não dá o filho primeiro. Deus pede para Abraão sair da sua terra. Lembrando que Sara era estéril. Abraão tinha tudo para falar para Deus: não tem como, não tem como. Minha esposa é estéril. Como é que eu vou ter um pedaço de terra? Eu já estou aqui, me deixe em paz. Mas Abraão acreditou. Aí eu pergunto, como é que está a nossa fé em Deus? Eu sei que o tema aqui do catecismo agora não é a fé, mas eu quero aproveitar. Abraão tem fé, acredita, e Deus dá a Abraão Isaque. É a garantia de Abraão ter agora uma terra num país estrangeiro. Veio Isaque, e isso foi garantido a ele. Entende? A fé é assim. Deus não deu o filho primeiro. Primeiro ele pediu a fé, a resposta. É assim conosco. Muitas vezes Deus quer ver até onde vai a nossa fé. Mas vamos lá, voltando aqui à formação do catecismo. Ele continua a sua revelação agora com Abraão, e de Abraão ele vai formar o seu povo, Israel. E a terra de Israel teve vários nomes, a começar pela terra prometida, a terra de Canaã. Lembrando que Canaã é diferente de Caná. Caná é uma aldeia situada lá na Galileia, onde Jesus fez o milagre da transformação da água em vinho. Canaã é o nome da terra inteira de Israel. Depois ela vai ser chamada de Cidade Santa, Terra Santa, enfim, hoje chamada de Israel. Se você parar e ver aquela terra, por que Deus escolheu aquela terra? A terra prometida era aquela terra, a terra de Israel, a terra prometida, Canaã. E por que aquela terra era tão disputada assim, a ponto dos assírios, dos babilônios, dos gregos sempre estarem ali invadindo, dominando? Israel sempre era dominado devido à sua falta de fidelidade em Deus. Por que eles queriam tanto aquela terra? Porque, irmãos, aquela terra, dali passava, ali tinha um porto perto do Egito. O Egito, todo mundo queria fazer negócio com o Egito, e para chegar até o Egito, tinha que passar pela terra de Israel, Canaã, tinha que passar por ali, e depois do Egito, ia para a Europa. E qual era a importância de dominar aquele pedaço de terra? É que quem fosse dono daquela terra, poderia cobrar pedágio, e ficaria rico. Por isso a disputa tão grande por aquele pedaço de terra, lembra? Os assírios invadiram, os babilônicos invadiram, depois os gregos, depois os romanos. Quanta disputa por aquele pedaço de terra, porque aquele pedaço de terra se tornava um pedágio. Quem era dono daquilo, ficava rico. E muita gente passava por ali, muitas pessoas passavam por ali, indo para a Europa, indo para o Egito, Ásia, enfim. Deus escolhe aquele lugar porque Ele sabia a revelação sendo dada ali para aquele povo, naquela terra. Muitas pessoas de muitos lugares passando por ali, a revelação chegaria ao mundo inteiro. A revelação de Deus é para todos, não é somente para um povo. Ele escolheu aquele povo, aquela terra, para que a sua revelação, a sua salvação, chegasse em todos. Deus, na sua infinita sabedoria, escolheu aquele pedaço de terra, onde muitos passavam por ali. Ele sabia que, estando a revelação dele ali, muitos iriam conhecer, e a revelação seria propagada
pelo mundo afora. Porque o desejo de Deus, segundo as Sagradas Escrituras, é que todo homem chegue ao seu conhecimento e chegue à salvação. Vamos continuar. Mas, diz o catecismo, agora eu vou ler aqui um parágrafo, 65. De muitas vezes e de modos diversos falou Deus, outrora, aos pais pelos profetas. Agora, nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, Cristo, o Filho de Deus, feito homem. É a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele, o Pai disse tudo. E não haverá outra palavra senão essa. São João da Cruz, depois de tantos outros, exprime isso de maneira luminosa, comentando Hebreus 1, versículo de 1 a 2. Porque em dar-nos como nos deu seu Filho, que é a sua palavra única, tudo nos falou de uma só vez nessa única palavra, e nada mais tem a falar. Pois o que antes falava por partes aos profetas, agora nos revelou inteiramente, dando-nos o tudo que é seu Filho. Se atualmente, portanto, alguém quisesse interrogar a Deus pedindo-lhe alguma visão ou revelação, não só cairia numa insensatez, mas ofenderia muito a Deus por não dirigir os olhares unicamente para Cristo, sem querer outra coisa ou novidade alguma. Gente, em Jesus, em Cristo, está toda a revelação. Mas é verdade que nem toda a revelação foi ainda compreendida. Mas não que não foi feita. Tudo que o Pai tinha que falar, Ele já falou em Jesus. Se nós queremos de fato, sabemos e entendemos a revelação de Deus, olhamos para Jesus. Olhamos para o Senhor, nele está toda a revelação de Deus, no Senhor Jesus. Espero que vocês estejam entendendo e compreendendo. A revelação vem por etapas, até chegar em Jesus. Em Jesus a revelação é feita por completo. Olha o que São João da Cruz diz, que nos profetas a revelação foi feita por partes, mas em Jesus a revelação foi feita inteira. Podemos dizer que o Antigo Testamento, aquele povo foi vendo a revelação de Deus por partes. Em Jesus, toda a revelação foi feita. Nele, o Pai disse tudo. Em Jesus, o Pai disse tudo. Amém? Não há outra revelação. Olha o que diz o 66. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo. Caberá à fé cristã captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos. É ao longo do tempo que a igreja vai compreendendo a revelação que o Pai fez em Jesus. É ao longo do tempo. Também é assim na nossa vida. Nós vamos amadurecendo na fé, conforme o tempo, conforme a nossa comunhão com Deus, conforme a nossa busca por Deus, nós vamos amadurecendo. E nós vamos compreendendo mais a revelação do Senhor. Não é assim? Graças a Deus, 22 anos de caminhada, quantas coisas já foram amadurecidas e entendidas, coisas que no começo não se tinha entendimento, eu não tinha entendimento. É ao longo dos séculos que a revelação vai sendo compreendida. Como é feita essa revelação? A revelação, a transmissão da revelação divina. A fé católica é apoiada em 3 pontos: a sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério da igreja. A sagrada escritura, tudo aquilo que foi escrito, vamos lá.
ela foi feita de duas maneiras, a revelação: por escrito e oral, boca a boca. Então a Igreja Católica não baseia a sua compreensão da revelação, a sua fé, somente na Sagrada Escritura, não. Mas ela também baseia na Sagrada Tradição, aquilo que vem da sucessão apostólica, entende? Aquilo que vem da sucessão ali dos papas. A Igreja Católica está baseada nisso. Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Magistério da Igreja. Não é só o que está escrito, mas é aquilo que vem no boca a boca, no oral. Olha o que diz no parágrafo 76. A transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez-se de duas maneiras: oralmente, pelos apóstolos que na pregação oral, por exemplos e instituições, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo, e por escrito, como também por aqueles apóstolos, varões apostólicos que, sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. E para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo o seu próprio encargo de magistério. A Sagrada Escritura está interligada com a Sagrada Tradição. E a mesma veneração que a igreja tem pelas Sagradas Escrituras, ela também tem pela Sagrada Tradição. É confiado ao magistério da igreja, que acabou de falar aqui, aos bispos, ao Papa, aos bispos, a interpretação correta da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição. Cabe ao magistério da igreja. Isso quer dizer que nós não podemos ir contra o que a igreja nos diz, interpreta. Entende? Nós temos que estar unidos com a igreja. A igreja foi dada a ela, ao magistério, a autoridade de compreender as Sagradas Escrituras, Sagrada Tradição. E assim, nós vamos entrar um pouquinho mais para frente, mas já quero só adiantar um pouquinho. A mesma veneração que a igreja tem pela Sagrada Eucaristia, ela também tem pela Sagrada Palavra, pelas Escrituras, melhor dizendo, pela Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto redigida sob a moção do Espírito Santo. Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor. Está vendo a sucessão apostólica que eu falei? E pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito da verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Daí resulta que a igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, não deriva sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Por isso ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Vamos lá. Outras doutrinas cristãs baseiam a sua fé somente nas Sagradas Escrituras. Mas nós, católicos, baseamos a nossa fé, a Igreja Católica baseia a sua fé na Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e o magistério da igreja. Não percamos isso, gente. Não percamos isso. Amém? E do magistério da igreja, podemos dizer que vem os dogmas da fé, a qual o magistério da igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. A igreja tem autoridade para definir dogmas. E dogma, gente, é aquilo que não discute, aquilo que não tem dúvida. Entende? Quando eu me digo católico e tenho dúvida de um dogma de fé, opa, não está casando as coisas. Eu já estou terminando aqui,
para que a formação não se longa. Não está casando as coisas. Dogma de fé é aquilo que a igreja determinou e não se há dúvida. Vamos citar aqui o dogma da Imaculada Conceição. Não se existe dúvida. Em Maria não se existe o pecado, não se existe a mancha do pecado original. Melhor dizendo, vamos lá recapitulando. Em Maria não se existe a mancha do pecado original. Por exemplo, quando nós somos batizados, apaga, né, a mancha do pecado original, porém a consequência do pecado original continua. Em Maria, Imaculada Conceição, concebida sem pecado, sem essa mancha do pecado original. É um dogma da Igreja Católica, a Imaculada Conceição. Isso não há dúvida. Entende? O que a igreja bate o martelo dizendo assim, ó, é dogma de fé. É dogma de fé, gente. Não se tem dúvida. Amém? Estamos com a igreja. Vamos lá, o crescimento da compreensão da fé, graças à assistência do Espírito Santo, a compreensão tanto das realidades como das palavras do depósito da fé, pode crescer na vida da igreja. Quer dizer, aquilo que eu falei, a compreensão vai crescendo. Resumindo, para depois entrarmos aqui no artigo 3. Resumindo, o Cristo confiou aos apóstolos, estes o transmitiram por sua pregação e por escrito, sob a inspiração do Espírito Santo, a todas as gerações, até a volta gloriosa de Cristo. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só sagrado depósito da Palavra de Deus, no qual, como em um espelho, a igreja peregrinante contempla a Deus, fonte de todas as suas riquezas. O encargo de interpretar autenticamente a Palavra de Deus foi confiado exclusivamente ao magistério da igreja, ao Papa e aos bispos em comunhão com ele, aos bispos em comunhão com o Papa. Amém, gente? Formação número 2. Chegamos aqui na revelação de Deus, como Deus se revela a nós. Estamos unidos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.